Shalom a todos, mais uma vez na presença desse grande Deus que fez os céus e a terra. E pedir para esse Deus que a sua palavra hoje seja bem-vinda na terra, que a sua palavra possa entrar na mente das pessoas e destruir a igreja da Santa Inquisição que está dentro da mente das pessoas. Que as pessoas possam voltar a viver para o Criador, voltar a ter vida, voltar a enxergar o Deus que fez os céus e a terra. Porque os 600 anos de Santa Inquisição, os 600 anos de doutrinação, o povo deixou o Criador. O povo deixou o teu santo nome lá de Israel. Então que as nossas orações deste dia seja que a palavra de Deus, a palavra verdadeira do Criador, possa encontrar lugar na vida das pessoas. Expulsar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é vaidade, tudo aquilo que é arrogância, tudo aquilo que é avareza, tudo aquilo que é idolatria, tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que é ignorância. Isso é libertação através da palavra de Deus. Que a igreja da Santa Inquisição seja expulsa da mente das pessoas e as pessoas possam voltar a dar glória, a valorizar esse Deus que fez os céus e a terra, esse Deus que manifestou-se a Israel. Esta é a oração deste dia. Um Deus que muitas vezes as pessoas tinham dificuldade de enxergar. Eu meditando essa semana naquela passagem no alto mar, quando o vendaval, quando o barco, quando o mar se agitou, entendeu? E eles estavam perecendo. E o Senhor Yahushua descansando dentro daquele barco. É uma passagem, parece que encontra em 3 lugares. Em Marcos 4:41, Mateus e Lucas. Então esta passagem me chamou a atenção. Um barco em alto mar, um vendaval, o mar se agitou, o vendaval se apegando e eles vendo ali a destruição deles. Mas aí o Senhor Yahushua, como homem, se desperta e dá ordem. Nós vamos estar lendo o versículo. Ele dá ordem. Ele dá ordem para que o mar se acalme, para que o vento pare. E tudo isso aconteceu mediante a sua palavra. E qual foi a palavra daqueles homens que estavam ali com o Senhor Yahushua? Quem é este? Quem é este que dá ordem para o vento, dá ordem para o mar e eles acalmam? Nós vamos estar lendo aqui o versículo. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui tem um ponto de interrogação, quer dizer, uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta para vocês, por que eu faço a pergunta? Porque eu não sei. Quando eu não sei, eu faço perguntas. E aqui tem um ponto de interrogação. Estão ouvindo? Mas eles estavam no barco com o Senhor Yahushua. Olha só, se formos falar sobre esse versículo,
estavam no barco com o Senhor Yahushua e não conhecia o Senhor Yahushua. Estão ouvindo? Por isso, quando o irmão Nilson insiste com as pessoas, fala com as pessoas, você entendeu? É para as pessoas entenderem certo, acreditarem certo, saber quem ele é. Estão ouvindo? Vocês viram que eles estavam no barco com o Senhor Yahushua e fizeram esta pergunta. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse para vocês que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? O Senhor Yahushua. Muitas vezes as pessoas estavam com ele e não sabiam quem ele era. Estão ouvindo? Não sabia quem ele era. E nos dias de hoje é a mesma coisa. As pessoas conhecem o Senhor Yahushua, guardam um Shabat, mas muitas vezes não sabem quem ele é. Não sabe quem ele é. Porque causa dificuldade nas pessoas de entender uma manifestação de um Deus Espírito que se fez carne e habitou em nosso meio. Um Deus Espírito que se fez carne e habitou em nosso meio. E as pessoas muitas vezes não entendem a mensagem. Mas você não é inferior por entender a mensagem. Por quê? Por que eu não sou inferior, irmão Nilson? Porque Felipe também não entendeu a mensagem. Vocês acham que Felipe entendeu a mensagem quando ele fez aquela pergunta para o Senhor Yahushua? Mostra o Pai é tudo que nós precisamos. Vocês acham que ele tinha entendido a mensagem? Quando o aluno faz uma pergunta para o professor, é que ele não entendeu a mensagem. Estão ouvindo? Mas os humildes fazem pergunta, que através da pergunta ele passa a entender a mensagem. Né? Agora, os arrogantes não. Os arrogantes abaixam a cabeça, vai embora. Vai embora. Ele leva a dúvida, a incredulidade. Você entendeu? Porque os incrédulos, nós já lemos que os incrédulos não têm parte com Deus. A incredulidade é pecado de morte. O não crer, nós já provemos aqui em outros vídeos que o Criador nos deu, que a incredulidade é pecado de morte, como diz a palavra. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quer dizer, a condenação já está aí, o juízo já está aí para quem não crê. Estão ouvindo? Quem não crê será condenado. Você entendeu? Mas aqueles que fazem pergunta são aqueles que interessam. São aqueles que querem aprender, aqueles que querem saber. Às vezes tem o Senhor Yahushua, mas só de lábios, mas não sabe quem é o Senhor Yahushua. Vocês viram? Essas pessoas estavam dentro do barco com o Senhor Yahushua e fazem esta pergunta. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Confirma aí, Marcos 4:41. Vê se tem um ponto de interrogação aí aqui na sua Bíblia. Aqui na minha tem um ponto de interrogação. É uma pergunta. Às vezes esse Senhor Yahushua tem causado dúvida em muitos corações, entendeu? Mas hoje, através da palavra de Deus, que essa dúvida abandone as vidas das pessoas. A incredulidade
abandone a vida das pessoas. E as pessoas começam a crer, a acreditar, a se libertar e caminhar com o Senhor Yahushua. E é isso que ele quer. Então vamos estar lendo a passagem. Marcos 4:41 fala, mas é um pouquinho antes. Marcos 4:35 já começa esta passagem deste barco que estava ali com o Senhor Yahushua e esses homens ali junto, entendeu? E esse barco no vendaval começa a passar por perigos em alto mar. Mas ali estava o Senhor Yahushua, aquele que dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, dá ordem sobre a nossa vida. É Ele, é o Deus Espírito que se fez carne e habitou em nosso meio. Mas as pessoas têm dificuldade de acreditarem desta maneira. Mas as Escrituras nos ensinam assim. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Foi um versículo usado muito no ano de 2024, no final do ano. Muitos usaram este versículo. O Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. E as pessoas têm dificuldade de entender este versículo. Vamos ler aqui, a partir do 38. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Olha o versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes, pensam bem, os escritores da Bíblia, muitas vezes pessoas incrédulas, pessoas da Santa Inquisição, pessoas maldosas, pessoas que tratou o Senhor Yahushua com desprezo, você entendeu? Por isso que o irmão Nilson diz: cuidado com o evangelho do Filho, tenha muita sabedoria. Tenha muita sabedoria. Muita sabedoria, porque essa Bíblia que nós temos aqui foi escrita por pessoas da Santa Inquisição. Pessoas que defenderam aqueles 100 milhões de morte da Santa Inquisição para implantar esta igreja falsa que domina a terra. Estão ouvindo? Que não é este evangelho. Este evangelho é aquele evangelho que o Senhor Yahushua disse: de graça recebeste e de graça dai-vos. Não é o evangelho da prosperidade material. Não é o evangelho para enganar pessoas. Mas é o evangelho da salvação para os últimos dias. E quando o Senhor Yahushua se deparava com uma pessoa doente, enferma, qual era a primeira palavra que o Senhor Yahushua dizia para aquela pessoa? Seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Aí eu lembro de Lucas 5:23. O próprio Senhor Yahushua disse que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado. Filho do Homem.
Você entendeu? Então, eu acredito que os escritores, a respeito do Filho, para nos enganar, fizeram muita coisa. Mas vamos orar, que é só o Criador para nos mostrar a verdade nesses últimos dias através da sua palavra. Porque vocês pensam bem, 600 anos da Santa Inquisição matando pessoas que estavam com a verdade. O outro vídeo que vamos fazer, vamos falar o quê? Dos hereges. Você entendeu? Quer dizer, o que é um herege? É aquele que questiona, é aquele que faz perguntas, é aqueles que estão com a verdade, entendeu? Então, eles é herege, entendeu? Prende e mata. Prende e mata na fogueira. É assim que eles fizeram por 600 anos. Então, vamos ler Lucas 5 e 23, para o vídeo não ficar muito grande. Qual é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta e anda? Olha só o 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico, a ti digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. Estão ouvindo aqui, ele é apresentado como Filho do Homem. Era um título que Deus não tinha. Você entendeu? Até então. Mas todos os títulos Deus tem, porque ele é o Todo-Poderoso. Por isso ele é o Todo-Poderoso. Mas medite mais sobre essas palavras, esta passagem. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fique com essas palavras, cresça na graça e no conhecimento desse Deus que fez os céus e a terra. Amém.